não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, você tem que buscar, em primeiro lugar, a transparência a si mesmo. Claro que você nunca vai obtê-la integralmente. A consciência humana ela tem altos e baixos, ela é cíclica, como tudo no mundo. Então, você se aproxima dela, depois perde, assim, a vida inteira você vai passar neste processo. Né? O negócio é simplesmente insistir, e não se conformar, vamos dizer, apenas com um estado de mentira confortável. Você tem que... O sujeito que não está capacitado, não está adestrado para ele aceitar a verdade sobre ele mesmo. Mas que verdade ele pode descobrir no mundo exterior? É tudo disfarce, é tudo camuflagem. Isso quer dizer que, vamos dizer, 80%, 90%, sei lá quanto, do que circula, por exemplo, em livros, em ensaios acadêmicos, etc., é apenas uma camuflagem de personalidades capengas. Não é uma sincera busca da verdade. Porque... Quer dizer, você não vai chegar à perfeição nisso aqui. Essa perfeição não existe. Note bem, eu às vezes fico muito assustado quando eu vejo aqui nos Estados Unidos como o pessoal cristão aqui, sobretudo protestante, como eles são rigorosos e até opressivos em exigir das pessoas uma boa conduta em todos os domínios da vida. Né? Por exemplo, um político, descobriram um político num bordel, acabam com a carreira dele. Pastor protestante, né? Teve lá um caso com uma empregada, acabam com a carreira dele. Né? Olha, tudo isso é baseado numa ideia de perfeição quantitativa que Deus jamais esperou de um ser humano. Quando Deus considerou perfeitos, né, Davi, Salomão ou Abraão, sabendo todos os pecados deles, por que ele os considerou perfeitos? Será que ele ignorava esses pecados, ignorava as imperfeições? É claro que não. Só que ele olhava esses seres humanos pelo conjunto, pela totalidade, e com o senso de proporções que é a própria definição da justiça. Isso as pessoas esquecem. Justiça significa equilíbrio. E equilíbrio significa proporção. Então, dentro da personalidade total, cada coisa tem um peso relativo. E às vezes os defeitos, os vícios tal, se encaixam dentro daquele conjunto, de modo que eles ficam neutralizados pelo conjunto. É isso que Deus busca. Não é perfeição quantitativa. Perfeição quantitativa só Ele tem. Nós não podemos ter isso. Nós podemos ter uma imagem. Nós podemos ser uma imagem da perfeição divina. E esta imagem, ela é construída justamente com as próprias imperfeições humanas. Quando Agostinho dizia que as virtudes são feitas da mesma matéria dos vícios, ele estava dizendo exatamente isso. Quer dizer, com toda aquela matéria imperfeita, nós vamos construir uma forma total que vai se aproximar cada vez mais da verdade. Agora, se você exige a perfeição quantitativa, em todos os casos, você fica com a lista dos pecados para ver se o sujeito cometeu algum, você vai abortar o processo, meu filho.
não só no indivíduo, como na sociedade. Por exemplo, eu lembro quando pegaram aquele pastor Jimmy Swaggart num puteiro, né, e fizeram o sujeito se confessar em público. E qual é o benefício que isso trouxe? Isso escandalizou milhões de pessoas. Muitas almas foram perdidas com isso. Está entendendo? Então, veja, neste ponto, a Igreja Católica é bem mais sensata. Ela chama o cara em privado e fala: aqui, meu filho, tu vai fazer penitência e tal, não faça mais isso e procure se corrigir. Né? O Padre Pio de Pietrelcina, Santo Padre Pio de Pietrelcina, o que ele recomenda? Qual é a penitência? A penitência é fazer o bem, fazer o que é certo. Se você fez o negócio errado, esqueça, faça agora o que é certo. Essa é a penitência. Não é você ficar se flagelando, se autodestruir. O que é isto, pô? Quer dizer, aí fica muito próximo, vamos dizer, o arrependimento fica muito próximo de um negócio diabólico que é o remorso. O remorso significa remorder-se. O cara fica mordendo a ferida e não deixa a ferida curar. Tá certo? Então, você fez o errado, faça o certo agora. Você fez o mal, faça o bem, pô. Esta é a verdadeira penitência. É só isto. Não fique na agonia, não fique na angústia nem 2 minutos. Isso aí eu já aprendi. Tem muita coisa na vida que eu não consigo aprender, mas essa eu aprendi. Quando eu faço um treco errado, eu fico infeliz? Não, eu fico feliz. Porque eu sei que eu vou lá, rezo e Deus vai me perdoar e vai ficar tudo ótimo. Então, assim, às vezes eu penso, não adianta eu querer estragar as coisas, Deus vai consertar de novo, quer ver? Então, veja, quantos teólogos, Santo Tomás de Aquino falava da culpa feliz de Adão, que é onde começa o processo da redenção. Então nós temos que pensar a mesma coisa para nós. Agora, você tem que abdicar da perfeição quantitativa. Você vai cometer um monte de pecado. O que importa não é estes um por um, é o conjunto do negócio. Que esse seu pecado sirva para melhorar você no conjunto. Que você medite a respeito, entenda como é que você foi parar naquilo, está entendendo? Tente fazer o bem para você mesmo. Tem uma pergunta aqui. Qual a diferença de você ficar feliz, porque como você sabe que Deus vai restaurar, e tentar Deus? Aqui tem uma pergunta. A Roxane aqui me pergunta, qual é a diferença de você ficar feliz porque Deus vai te curar do teu pecado e você tentar Deus, tá certo? A diferença é o seguinte, é que quando você tenta Deus, a iniciativa do negócio parte de você, é você que está fazendo. É você que está forçando Deus. Agora, outra coisa é você saber de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. A palavra perdão não é bem a palavra certa, porque só é se você pegar no sentido original. Perdonar, quer dizer, esse per significa completar, significa a noção, vamos dizer, de totalidade. Então ele vai completar o dom. Ele tinha te dado alguma coisa, mas não tinha te dado completamente. Como você pecou, agora ele vai dar mais um pouco. Essa que é a realidade das coisas, está entendendo? Você contar com isso não é tentar Deus. Eu acho que, sinceramente, eu acho que não existe, pode haver muitas virtudes no mundo, mas eu não acho que exista a virtude maior, que Deus goste mais do que você ter a adoração a esta capacidade que Ele tem de perdoar. Você fica maravilhado dentro disso. Então, agora, se você começa a se preocupar quantitativamente com os seus pecados, meu filho, você vai cair numa mesquinharia com você mesmo e com os outros. Que vai, como é que diz, vai te destruir. Um dia eu li um artigo do David Kupelian que ele dizia que os cristãos aqui estão levando a pior porque eles pecam muito, etc, etc. Eu falei, mas o que é isso? Até parece assim,
Deus julga o fiel, né, o cara dedicado, com mais severidade do que ele julga os maus. Isso é gnosticismo, meu Deus do céu. Hã? Se você crê em Deus, tem esperança nele, ele vai te julgar com infinita mais benevolência do que ele julga o inimigo dele. Por mais que você peque. Está entendendo? Isso é uma coisa simples. Agora, se você pensa assim, não, quanto mais perfeito você fica, mais Deus vai te espremer. Para você ficar mais perfeito, mais perfeito, mais perfeito. Você acha que mesmo que é isso? Isso aí é Deus está fazendo guerra assimétrica com você, né? Ele favorece os maus e sacaneia os bons. É isso que você está querendo dizer? Então, isso aí é um dos elementos perversos da nossa cultura. E, veja, isso acontece sobretudo no meio protestante, no meio evangélico. Por quê? Porque como eles aboliram um monte de sacramentos, etc, etc, então eles carregaram nas tintas do moralismo, da moral. É uma compensação. Eu entendo que façam isso, está entendendo? Mas hoje em dia isso aí chega, vamos dizer, em excessos terríveis. Então não é para fazer isso publicamente, e muito menos é para fazer isso com você mesmo. Quer dizer, você, em primeiro lugar, desista dessa perfeição quantitativa. Você não vai ter isso. Esqueça. Peça para Deus, faça que eu no conjunto fique bonito na sua frente, apesar dos defeitos este. Não é assim? Eu posso estar errado, mas me parece que é a coisa mais sensata a fazer. Agora, essa consciência a que se refere o Luiz Alberto, quer dizer, eu não entendo o que eu estou fazendo. Eu penso que eu estou dirigindo as minhas ações direitinho, mas não estou. Bom, isso aí você tem que perceber de novo, e 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 de novo. Até que chega um dia que você começa a ter uma visão mais exata, vamos dizer, dos seus fatores de dependência e independência. Você fica sabendo todos os fatores externos que pesam sobre você e você vê qual é a pequena margem de controle que você tem. Nós temos uma pequena margem de controle, mas ela é muito pequena. Na maior parte dos casos, nós não somos senhores de nós mesmos. Quer dizer, a nossa liberdade, ela existe, mas ela é exercida somente num pequeno domínio. Tá certo? Mesmo o mais tarimbado, mais experiente de nós, tem muito pouco autocontrole. E você só começa a ter autocontrole quando você transfere o controle para Deus. Não é você que vai controlar ele. Quer dizer, eu não sei o que eu estou fazendo, quem sabe é Deus, e Ele está me administrando. A hora que você começa a ter consciência disso, a coisa começa a funcionar. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo.
Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.